Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estamos projetando o texto de Jonas, capítulo 1, versículo 17, conforme a versão que nós temos em língua portuguesa. Note que diz o versículo: Então o Senhor deparou um grande peixe, destaco aqui, grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Observe que a Bíblia hebraica vai mencionar também o grande peixe. Isto porque vai estar aqui dizendo dag, que é peixe. Aliás, uma curiosidade: no hebraico temos feminino para peixe. Se peixe masculino é dag, o feminino é dagá. Dito isto, a gente prossegue para a expressão seguinte: gadol. Gadol, grande. De modo que nós temos aqui dag gadol, ou seja, grande peixe. Como a expressão dag gadol não é precedido de um artigo definido, já está implícito, textualmente falando e gramaticalmente, o artigo indefinido. Desta forma, se traduz um grande peixe, conforme está aqui, bem traduzida nesta versão em português. Observe que o texto não diz que é um outro animal marinho, senão dag gadol, um grande peixe. A conjectura de alguns é que foi uma baleia, mas o texto não fala. Havia naquele período animais grandes, tanto quanto a baleia, mas as pessoas, às vezes, por desconhecer os mares da época e as espécies que por ali circulavam no meio dos mares, às vezes só fica fixado no animal hoje chamado baleia. De qualquer maneira, nós temos aqui Dag Gadol, e uma vez mais vai mencionar agora com o artigo. Lembra aqui que no final fala: E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe? Pois bem, o peixe, como vocês já sabem, é esta palavra aqui, dag. Lembrando que no hebraico é da direita para a esquerda a leitura. E nós vamos encontrar aqui, ó, dag, quando repete aqui, peixe. Acontece que agora temos aqui hadag, e que foi traduzido aqui nas entranhas do peixe. Já está definindo o peixe, mas você não vai ter como colocar nas entranhas o peixe. Logo, você faz aquele ajuste, gramaticalmente falando. E alguém pode se perguntar: eu ouvi falar que tem uma versão chamada Septuaginta, que é justamente a tradução grega do texto do Antigo Testamento. E o que diz lá na chamada Septuaginta? Ora, faço questão de apresentar o texto. Esse texto grego que nós temos aqui, nota que não tem acentuação, não tem pontuação, não tem vírgula. É um texto da Septuaginta. Curiosamente, é a mesma língua utilizada na composição do Novo Testamento, o koiné. Mas ainda assim, tem algumas nuances, diferenças. Vou dar um exemplo. Quando você traduz a palavra deuses no, no período do Antigo Testamento, vai ser a mesma palavra para demônios dentro da perspectiva do grego koiné. A língua koiné é a mesma, mas vai tendo mudanças nos conceitos de algumas palavras. Este é só um exemplo. Mas para não delongar mais,
a gente vai nos deter. E onde é que aparece aqui a palavra peixe no, no texto? Nessa parte final, nós temos aqui, ó, peixe. Uma alusão que ficou 3 dias e pode ser traduzido peixe, da forma como se encontra no grego koiné, como peixe ou ainda um monstro marinho, quando a gente se reporta à concepção da época. Havia várias histórias e conhecimentos de grandes monstros nos mares. Isso é inegável. A história depõe. E pode ser, como eu disse, traduzido como monstro marinho, por conta do seu tamanho, da dimensão de um peixe, tá bom? E aqui nós temos, uma vez mais, a palavra peixe, que é mencionada na Septuaginta. Eu, particularmente, eu não ensino que Jonas esteve durante 3 dias e 3 noites nas entranhas ou na barriga de uma baleia. Eu simplesmente, vou dizer assim, entre aspas, reproduzo o que o texto bíblico nos diz. Esteve no ventre ou na barriga de um grande peixe. Agora, se é baleia ou um outro chamado na época como monstro marinho ou um tubarão, porque nós sabemos que havia tubarões enormes com capacidade de engolir, inclusive homens naquele período, aí o texto não diz. E diante dessas coisas, eu tive um professor que vez ou outra era indagado. Professor, será que ocorreu assim, 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 assado? E ele respondia de uma forma muito, né, é, irônica, falando assim: eu não sei, eu não estava lá para saber. Como é que eu vou saber se era isto ou não? Eu não estava lá. Ele apenas se contentava com o que a Bíblia dizia. De modo que este fica literalmente e se apega à Bíblia Sagrada. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.